Nada de novo. Como muitas brasileiras que conversam com homens online, eu também conheci um turco online. A única diferença é que eu não fui até ele. Eu tinha minha formação superior, era independente, tinha o meu trabalho e ele que veio me conhecer. Depois disso, eu peguei um pouco de confiança e fui até a Turquia. E depois ele veio mais uma vez até o Brasil. Eu precisava entender se era isso mesmo que eu queria, porque ele tinha 2 filhos, uma de 5 e outro de 7. As indas e vindas, nós decidimos ficar juntos e aí eu tive que casar, porque a família dele disse que a gente não podia morar juntos se não fosse casado. E o primeiro sinal que se eu tivesse percebido, tudo teria parado aí mesmo. Mas, como todas nós que viemos aqui contar a história, eu não percebi que era um sinal. A ex-mulher turca, enfim. Eu falava com ele em inglês, a gente tinha uma boa comunicação, mas no começo, como eu ainda não sabia o turco, depois eu aprendi, eu não conseguia entender o que ele estava falando com a ex-esposa. E aí eu sempre tinha que acreditar no que ele me falava sobre essa mulher. E tinham muitas brigas, eles tinham muitas brigas pelo telefone, e ele falava e eu não entendia, e tinha que acreditar no que ele tinha contado pra mim. Com as crianças também, eu não sabia falar turco. Então, quando as crianças iam lá pra casa dele, que era sempre de 15 em 15 dias, eu não tinha comunicação com ela. Essa ex-esposa resolveu que a criança ia ficar só na casa dele, comigo. E não tinha como, porque eu já estava correndo atrás, eu já estava trabalhando. E era muito tempo, o serviço era uma coisa que eu tinha que focar, não tinha como eu ficar com o filho dos outros todos os dias para eu cuidar na minha casa. Ela mandou um vídeo dessas crianças que a única pessoa que não achou normal fui eu. Eu comecei a estudar turco, aprendi muito rápido a se comunicar com eles e comecei a crescer nos negócios de transplante capilar. E aí começaram outras questões piores. Por quê? Quando eu fui para a Turquia, eu vendi meu carro, peguei um dinheiro que eu tinha guardado e investi lá. Falei para ele, não, você vai me comprar um carro de volta, tudo que eu vendi mais ou menos, porque eu preciso. Ele realmente comprou o carro. Eu mobiliei todo o apartamento, fui eu que paguei tudo. Teve uma vez que eu bati o carro e o carro tinha seguro, porque lá, quando o carro é de estrangeiro, né, que tava no meu nome, as regras são diferentes, precisa de seguro e tal. Ele que tinha que ver essa questão do carro. E aí ele começou a colocar valores maiores em cima do seguro, que era para arrumar o carro, mas que eu sabia que ele tava pegando dinheiro à parte. Também me pediu dinheiro emprestado para abrir um negócio, tudo bem, eu emprestei. Só que a partir daí ele começou a exigir receber metade do negócio que eu estava trabalhando e que eu estava fazendo. Sendo que eu já pagava alimentação dentro de casa, eu pagava tudo pra mim, ele não tinha nenhum trabalho financeiro de prover algo pra mim. E mais as crianças nas minhas costas, porque ele pagava pensão, ajudava a ex-esposa, pagava tudo para as crianças, escola particular, por fora da pensão. Ele queria que eu bancasse. Eu falei, não. Teve um dia que ele me levou para ir para casa da família dele e começou a falar lá na família dele que 20% do meu trabalho era para isso, para ele, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, isso não vai acontecer. Isso também se deu porque ele, um parente dele, tinha um contato com uma companhia maior sobre essa coisa de transplante de cabelo. E ele me passou esse contato. Então, pelo parente ter me passado esse contato, ele achou que agora 50% ou até mais do que eu recebesse era dele. Só que eu nem precisava dessa parte desse trabalho, porque eu já estava trabalhando com outros 2 médicos. Eu já tinha contatos por fora. Isso foi virando uma bola de neve a ponto dele querer usar todo o meu dinheiro. Teve uma vez que eu tive que fazer uma viagem para Portugal para resolver coisas do trabalho
E eu percebi, porque assim, ele me falou, né, que lá na Turquia, o governo podia pegar o meu dinheiro do banco. Então eu guardava em casa. E aí eu comecei a perceber que aquele dinheiro que eu tava guardando em casa, que eram dólares, estavam sumindo. E que era ele que tava pegando. Teve uma vez que enquanto eu tava viajando, que eu fui pro Brasil, ele viajou com a ex-esposa e os filhos, e teve a cara de pau de falar pra mim que isso era normal, tanto viajar com a ex-esposa como dormir com a ex-esposa na mesma casa. No Brasil, matando a saudade da minha família, encerrou o contrato do aluguel do apartamento que eu já estava pagando há um ano, era eu que pagava. E pagava tudo adiantado. Então, no caso, teria que mudar, né? Quando eu cheguei lá, na Turquia, o meu apartamento estava depenado. Não tinha mais nada. Só tinha umas peças de roupa pra mim. Ele vendeu meu laptop, ele vendeu tudo que eram bens, que podia dar dinheiro meu, que estava dentro do apartamento, ele vendeu. Óbvio que eu não aguentei. Chega, eu quero separar, agora. E ele ainda vendeu o meu carro, que estava no meu nome, e ficou com dinheiro para ele. Fora o negócio da firma, né, que ele pediu para abrir uma firma, que ele abriu um negócio tal, que eu emprestei dinheiro para ele não devolveu nada, não dividiu o lucro, não fez nada, ficou com o dinheiro todo para ele. Nesse momento eu fiquei sem dinheiro. Eu precisava de um advogado, porque ele fez uns papéis lá que eu vi que eu não confiava, que ele queria que eu assinasse, mas eu percebi que ali tinham coisas que eu não poderia assinar. E eu também não tinha dinheiro para advogado. Enfim, voltei para o Brasil avisando que eu tinha separado. Depois de um tempo, eu conheci o meu atual marido brasileiro. Eu falo que ele é marido porque a gente mora junto. Antes de morar com ele, eu contei toda a história. Contei que eu não estava separada no papel, o que estava acontecendo, mas que não tinha mais nada. Ele aceitou, foi super acolhedor e a gente foi morar junto. Passado um tempo, a gente pensou que se a gente colocasse na internet que a gente estava junto, ele ia ver que já não dava mais pra nada, que já tinha acabado tudo e ia me dar separação. Só que não. Quando eu postei que eu estava, né, morando com o meu atual marido brasileiro, o inferno começou na minha vida. Ele começou a me mandar mensagens de que ele me queria de volta, que ele me perdoaria, que ele viria ao Brasil pedir perdão para minha mãe, falar com a minha mãe, que a gente tinha que voltar, que era para eu largar esse homem. E eu expliquei para ele que não e bloqueei ele. Eu tava tentando sair disso tranquilamente e eu queria sair numa boa, para não ter uma confusão maior. Só que não deu certo. Antes, ele tava me chamando de lixo, de troço, que não queria mais, que era pra eu sair, pra ir embora. Depois que ele me viu com um brasileiro, as coisas mudaram. Eu bloqueei ele, achei que pararia por aí. Ele começou a me expor de todas as formas na internet, porque eu, muito inocente e esquecida, não me lembrei que o meu número da Turquia, quem comprou o chip foi ele, e tava no nome dele. Então, o que ele fez? Ele foi na operadora, pediu um novo chip com o mesmo número. Entrou, pegou todos os meus contatos do Facebook, Instagram, números de celulares de pessoas, tudo. Ele acessou todas as minhas fotos, todos os meus vídeos. E foi aí que começou o terror na minha vida. Porque ele começou a usar tudo isso e fazer várias identidades na internet, como se fosse eu. Primeiro ele me mandou um vídeo. No vídeo ele praticamente não se move, ele fica o vídeo inteiro em uma mesma posição e é muito frio, ele não tem nem expressão, são só as falas mesmo. Ele fala que... Ele começa o vídeo falando que tá enviando esse vídeo para me ensinar como nós vamos compartilhar o nosso relacionamento no futuro. Que não queria falar comigo sobre o passado, que deixava as coisas boas e ruins pra mim. Que a família dele estava muito magoada com tudo e chocada. Que eu não teria paz, que ele estava entrando em contato
com o juiz, que ele tinha conhecido amigos brasileiros e de outros países que eram da embaixada, que eram do governo, e que ele iria jogar tudo, a minha vida, o meu trabalho, que tudo seria destruído. Colocava a filha, o filho, o pai, que todo mundo estava chorando, que todo mundo não estava entendendo como poderia ter feito tudo isso. Se eu queria a luta, agora ele iria para a luta. Falou que a família dele também agora estava muito feliz porque nós não tínhamos nenhum filho e que com certeza Deus fez isso. E que Deus agora ia trazer a minha felicidade. Ele, Deus, que eu iria ver o que é que eu mereço. E deixou claro que a partir de hoje ele ia ser a minha sombra. Que eu prometi para ele, para a família dele, que eu ia carregar, que eu ia cuidar dos filhos dele. E que agora eu encontro outro homem. Como que Deus pode abençoar algo assim? Agradeceu por Deus ter tirado eu da vida dele, que eu não tinha nada mais com ele, mas que eu iria pagar. Eu iria receber uma resposta de Deus e dele. E que agora eu iria saber, porque algumas coisas não se pode perdoar na vida. E isso era uma delas. E que eu ia ver como que isso ia começar hoje. Várias contas no Instagram foram feitas em meu nome, com a minha foto, com a descrição que eu estava à procura de um amor e o número do meu telefone. Todas as minhas fotos, partes do meu corpo, vídeos que eu tinha feito com privacidade para nós. Coisas privadas, íntimas, foram postadas publicamente nessas contas. E ele mandava mensagens para todos os homens, como se fosse eu. Eu comecei a receber um monte de homem no meu WhatsApp falando coisas absurdas, falando coisas, que queria fotos minhas, que queriam vídeos meus. O meu marido brasileiro começou a receber dos amigos, os amigos perguntando se era eu mesmo, o que estava acontecendo. E o meu marido tendo que explicar para todos eles que minha conta tinha sido clonada, que ele não sabia o que tinha acontecido. Ele entrou em vários grupos de Facebook e começou a falar coisas horríveis de mim, que eu dormia com vários homens na Turquia, que eu tinha feito coisas horríveis por lá. Cada conta que eu bloqueava dele, ele criava uma nova, ou com nome turco, ou com nome brasileiro. Entrava em comentários onde tinha homens e escrevia com uma conta como se fosse eu e colocava o meu número de telefone. Me mandou mensagem várias vezes falando que já estava perto do meu endereço no Brasil e que iria passar rasteira em todas as brasileiras porque ele queria dar o leite dele para elas. Me chamou de todos os nomes possíveis e falava isso também de todas as brasileiras. Meu marido teve que falar e responder homens que mandavam mensagem para ele perguntando: a gente não pode ter uma foto da sua esposa, mas ela tá mandando tanta coisa pra gente lá naquele grupo, lá naquela página, lá no meu direct. Tem certeza que a sua esposa não tá fazendo isso? Eu quero um vídeo da sua esposa, assim, assim. E ele quer uma indenização, que eu tenho que pagar uma pensão pra ele, pros filhos e pra família dele. São amigos que encontram contas em todas as plataformas da internet e ficam perguntando pro meu marido, mas não é sua esposa? Ou perguntam pra mim, mas ninguém consegue barrar todas as coisas que ele tá postando sobre mim. O meu marido entrou em contato com você porque eu quero deixar isso aqui como alerta. Boa tarde. Tudo jóia, Leca? Deixa eu te perguntar. Você já morou na Turquia, né? Porque a minha esposa, ela morou lá também. Ela foi casada com um turco lá. E não deu certo, eles estão em separação. Só que não quer dar separação, ela veio pro Brasil. E a gente se conheceu, a gente tá junto agora. E esse cara não dá paz pra gente, entendeu? Aí a gente ouviu falar de você. Que você ajuda as pessoas pra... Tipo assim, o que tá acontecendo? Ele tá fazendo perfil falso dela, colocando o telefone dela com documentos, entendeu? Toda hora chega mensagem, ligação, vai atender.
pessoa mostrando as partes, tá deselegante. Para mulheres que estão se relacionando, eu já tinha ouvido casos onde as mulheres mandaram o corpo ou fizeram chamada de vídeo e aí foram expostas, mas não de uma mulher que casou, que batalhou, que teve o seu dinheiro, que foi independente, graças a Deus que foi independente em outro país, porque a hora que eu quis sair, eu peguei o meu dinheiro e saí, não tive problema nenhum. Mas que, sabe, eu só avisei ele que eu não queria mais nada, que eu queria me divorciar. Ele não me deu o divórcio no papel, mas não existe mais isso na minha vida há muito tempo. E eu além de ser ameaçada, eu estou sendo exposta para todo tipo de pessoa aqui no Brasil, enquanto ele vive muito bem lá na Turquia, como se nada tivesse acontecido. Então, garotas, pensem bem. É por isso que eu tô deixando essa história, por isso que eu queria que você contasse essa história aqui, Leca. Pra ficar de alerta. Antes de eu fosse passar por isso. Até onde você pode confiar no seu namorado, no seu noivo, no seu marido? Quando isso se coloca um estrangeiro no meio, a coisa piora. Porque tudo que ele fizer lá no outro país para você barrar, você vai ter que ter muito dinheiro, você vai ter que saber traduzir documentos, você vai ter que correr atrás. E no caso de ser essa exposição em internet, é muito possível, quase que 98% possível, que nada aconteça. Até onde nós devemos amar confiando? Até onde nós devemos nos prevenir para que isso não aconteça? Você nunca mandou nenhum vídeo, nunca deixou o seu marido gravar você de lingerie, nunca fez nada com o seu parceiro que ele pudesse usar depois contra você? Deixe a opinião de vocês nos comentários e até a próxima história do canal. Eu fiquei mais de um dia e meio tentando colocar o vídeo que ele mandou pra ela, que os prints, tudo, o YouTube não liberava o vídeo por causa disso. Então, assim, eu vou colocar nos stories do meu Instagram, assim que sair aqui. Vou colocar no TikTok. E talvez nos shorts aqui eu consiga colocar também. Ia ser um vídeo muito completo, mas tem coisa que o YouTube não aceita, né? Por ser muito pesado e tal.